Agora eu gostaria de chamar o professor Cani. Ele é professor da graduação e pós-graduação do Centro Universitário Senac São Paulo, nas áreas de hospitalidade, meio ambiente e negócios. Consultor ad hoc do MEC, nas áreas de hospitalidade, administração e turismo sustentável. Consultor sênior da Horvat HTL, falei certo? Unidade de projetos em turismo e sustentabilidade da Green Heart Conservation Company, desenvolvimento de negócios e eco-entretenimento. Então, com vocês, professor Cani. Valeu. Obrigado. Só pôr meu tempo aqui, ó. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Respeitando o tempo aqui, vou dar celeridade na minha apresentação e depois a gente retoma com dúvidas, mas eu queria encerrar a minha fala com um vídeo que eu acho que ilustra um pouquinho desse novo desafio que abarca não apenas a questão da sustentabilidade, mas os negócios no turismo e a sociedade como um todo. Eu trabalho no Senac São Paulo, mais especificamente lá no Centro Universitário. Se passarem lá pelo Campo Santo Amaro, serão muito bem-vindos. Eu vou falar sobre sustentabilidade para competitividade e queria iniciar minha fala passando por marcos referenciais. Eu assinalei aqui em branco algumas datas e eventos importantes para a agenda do turismo, talvez isso seja abordado logo em seguida. Coloquei também em laranja eventos, né, da agenda de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade de uma forma geral. E, como curiosidade, eu coloquei alguns adventos também que aconteceram aqui no Brasil, né? Então, dentro desse percurso que começa lá em 80 até 2016. Eu vou mostrar no slide seguinte o conceito que a Embratur, na época, em 94, né, discutiu e validou. A gente teve eventos recentemente comemorando décadas passadas em relação àquele grupo de trabalho que foi concebido, e a gente vai ver que o conceito que esse grupo de trabalho desenvolveu não tem nada a ver com turismo de natureza, um ambiente natural, e sim com uma forma de prática do turismo, né? Eu acabei ilustrando justamente nesse slide, onde a gente tem esses valores guia do ano de 2017, que é uma mensagem, acho que não apenas significativa para quem trabalha na área do turismo, mas, orgulhosamente, para quem já trabalha na área do turismo, porque é um discurso para a coletividade global, né? Eu acho que a gente teve já uma mensagem no mega evento que aconteceu esse ano, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. Ele é mega evento justamente por essa abrangência de mídia e não apenas pelo público presencial. E é uma responsabilidade também para quem atua com turismo, né, de ter uma operação em conformidade com a sustentabilidade, mas também essa possibilidade, essa oportunidade de educar os viajantes, né? Porque a gente não precisa apenas de bons turistas, mas a gente também precisa de bons cidadãos em todos os sentidos. Para quem tem dúvidas sobre essa questão da sustentabilidade, eu coloquei aqui esse relatório de uma organização das Nações Unidas também, ligada à meteorologia. Então, a gente tem aí, nos últimos 5 anos, recordes sendo batidos em relação ao aumento da temperatura. E, enfim, é um caminho sem volta. Se há pouco tempo atrás a gente dizia que as organizações aderiam à questão da sustentabilidade por escolhas das suas lideranças ou pela dor, né? É um caminho sem volta. A gente tem efetivamente que rumar para isso, e o setor turístico é um dos segmentos que precisam ter essa aderência. Apesar de não ter sido contemplado no Acordo de Paris, o setor de transporte aéreo vem demonstrando aí essa preocupação, né? As nossas empresas que constroem aeronaves também vêm fazendo parcerias, procedendo coalizões para desenvolvimento de biocombustíveis e uma forma mais racional para encarar esse contingente colossal de gente que nós transportamos, sejam por
viagens turísticas, corporativas e outras necessidades obrigatórias de viagens, né? Então, é um exemplo de que a gente precisa correr atrás desse passivo. Um outro exemplo que eu queria colocar aqui é uma iniciativa britânica, que é a The Travel Foundation, e eu pediria a atenção de vocês para essas bolinhas que estão aqui do lado esquerdo, porque todas essas iniciativas, todos esses exemplos, eu acho que remetem a uma palavra que é a parceria, né? A gente precisa conversar, a gente precisa atuar em conjunto, e para a gente atuar num contexto de competitividade global, a gente precisa se unir, porque hoje essa competição ela tem uma abrangência bastante grande. Então, ONGs, governos, entidades educacionais, os moradores, os viajantes, juntamente com o setor produtivo, precisam estar atuando junto. Obviamente que eles também têm entidades setoriais que fazem o seu advocacy, a defesa dos seus interesses de segmento, mas é necessário se ter uma coalizão de esforços também e atuar de forma conjunta. Esse é um outro exemplo que eu gosto bastante, que é o caso australiano. É uma iniciativa que ela já começou como um projeto, né? Um projeto que durou 13 anos, então ela já tinha uma data de início e de fim, e eu acabei contemplando aqui algumas informações que são bastante representativas para a nossa reflexão, né? Então, por exemplo, ao longo desses 13 anos, eles acabaram se constituindo na maior entidade de pesquisas do planeta. Eles consumiram 266 milhões de dólares australianos. Tá? Eu fiz conversões da data de sexta-feira. Isso significa mais de 200 milhões de dólares. Okay? Convertendo isso para reais, isso são quase 700 milhões de reais ao longo de 13 anos, né? Então, a pesquisa científica, a pesquisa aplicada, o conhecimento produzido, ele foi feito para atender às necessidades das esferas de governo, das entidades setoriais, do setor produtivo, para se tornar mais competitivo as suas operações e o país como um destino. Okay? Aí a gente tem alguns exemplos de resultados, né, em termos dessa produção, que está completamente disponível aí pela internet. Você pode entrar no site e baixar quase 500 resultados de produção feitas com critérios aí científicos. A gente tem um outro exemplo prático aqui em relação a essa coalizão global, que é o próprio GSTC, né? Não sei se vocês já chegaram a visitar já o site dessa entidade. No rodapé desse site, vocês podem ver N empresas, empresas de todo o setor do turismo, né? Empresas hoteleiras, agências de viagens, operadoras, empresas de cruzeiros, ONGs sociais, ONGs ambientais, ONGs de turismo, né? Então, quando a gente fica ali durante 3 minutinhos vendo as marcas e os nomes desses atores, a gente tem que gerar uma pergunta. O que está acontecendo fora do Brasil que a gente não está sabendo? E tem muita coisa acontecendo, né? Essas logomarcas são iniciativas, assim como o da Brastor, de certificações que estão passando por processos de acreditação dentro da entidade, né? Então, é como, às vezes, um chefe muito criativo que, em vez de fazer uma cozinha de fusão, ele cria uma confusão. Algumas iniciativas mundo afora já estavam se tornando uma confusão na cabeça de quem fazia distribuição, de quem fazia consumo, e o GSTC ele surge justamente para alinhar e separar o joio do trigo. Não dá para a gente falar de sustentabilidade sem verificar essa interface com os novos modelos de negócios, né? A gente tem até uma abordagem que é o E-Tourism for Development, né? É um nome que surgiu antes do nome de 2017, mas
que remete a isso e que envolve justamente essa engrenagem de estudos de desenvolvimento local, com estudos de turismo, com as suas interfaces com as tecnologias da informação e da comunicação, né? A gente vê aqui do lado direito de vocês uma série de tecnologias exponenciais que vão impactar não apenas aquilo que se conhece ou que está se denominando como indústria 4.0, mas também como uma economia 4.0 e talvez uma sociedade 4.0, enfim. A gente já tem aí algum deadline para chegar numa geração de web 4.0, e isso é uma coisa que está muito distante do nosso alcance hoje. Mas tudo isso vai impactar, e já vem impactando, em negócios do turismo e no dia a dia da sociedade. Um exemplo bastante prático em relação à tecnologia em produtos turísticos e em destinos turísticos é o que está acontecendo na Espanha em relação às cidades inteligentes. Vocês já devem estar ouvindo bastante sobre esse assunto, cidades inteligentes, incipientemente no Brasil, sobre destinos inteligentes, né? Eu vou passar um vídeo logo em seguida que trata um pouquinho desse uso das tecnologias para a administração de destinos, para coalizão desses atores, desses multi-stakeholders que estão envolvidos no processo de desenvolvimento de destinos. Mas eu assinalei aqui embaixo que a agenda de sustentabilidade faz parte dessas plataformas, né? Então, existem preocupações, existem investimentos, existem métricas para você avaliar realmente a questão da sustentabilidade em cidades e em destinos inteligentes. A Espanha ela tem liderado essa discussão mundialmente, e, inclusive, ela concebeu, há uns 2 anos atrás, uma certificação sobre isso, né? Então, existem certificações de cidades inteligentes e de destinos inteligentes. Okay? Esse esforço ele não surgiu de uma hora para outra. Eu até esqueci de falar aqui que, naquela marcação em vermelho, eu coloquei o orçamento, que é bianual, okay? Só para 2 anos. Fiz essa conversão também, porque são 152 milhões de euros. Isso dá mais de 500 milhões de dólares em 2 anos, né? Então, é um grande investimento para dar suporte a essas cidades na Espanha. Isso não aconteceu da noite para o dia. Então, quando a gente vai investigar como isso vai sendo desenvolvido, a gente percebe que o governo espanhol criou uma entidade estatal, né, para pensar questões de tecnologia e de inovações tecnológicas em turismo, né? Essa ideia, no final dos anos 90, a gente nem tinha direito à internet, na verdade, né? A gente estava na terceira revolução industrial. A primeira foi a máquina a vapor, a segunda a eletricidade, a terceira a computação e a quarta a internet, agora já na segunda década do século XXI, né? Mas, com certeza, uma política de Estado onde faz essa mediação, essa concertação de todos os atores, são extremamente fundamentais para chegar nesse resultado que eles estão chegando hoje, num cenário para vários destinos espanhóis de maturação, de declínio. Okay? Bom, enfim, isso tudo é decorrente desse empoderamento do nosso consumidor, do nosso viajante, né? Outro dia eu vi uma fala do diretor Brasil do Google dizendo que o smartphone virou o controle remoto do cidadão do mundo, né? Então, hoje, esses dispositivos que vocês usam têm mais tecnologia do que naves aeroespaciais da década de 70, e é uma tecnologia exponencial, ou seja, a gente vai ter cada vez mais inovações fazendo parte do nosso cotidiano, e é inimaginável hoje a gente falar numa sociedade sem turismo, né? Assim como não dá para a gente excluir a tecnologia do dia a dia da sociedade e a tecnologia sendo usada para o turismo. Mas, se vocês observarem o que o Segitur e várias outras entidades vêm fazendo na Espanha, são atuações do uso tecnológico
com o setor produtivo, não são apenas para os novos modelos de negócios, né? Eu queria passar um vídeo só para ilustrar um pouquinho de como isso vem sendo aplicado, por gentileza. Barcelona is an old city. It was founded by Romans more than 20 centuries ago. We are really proud of our traditions, our innovation. The City Protocol Society is a worldwide initiative to provide open standards to manage the transformation of cities. Barcelona employs more than 40,000 people, offering services from social, cultural, maintenance of the city, and so on. To drive all of these services in an efficient way, you need information. Big data offers the opportunity to improve quality of life and to improve also the development of economical activities. La Marseille is a festival of festivals. In 5 days, we have 2 million people interacting in the city. Around the city festival, the citizens are producing a lot of data. We use all the Microsoft Big Data tools. We use HD Insight services to capture, manage, and process all this complex information. We use SQL Server in order to transform data into insights. With Microsoft Cloud OS Vision, we had found the opportunity to move from data processing to data services. Using social network information and mobile apps, you can know more precisely the needs of the citizens. When we detect some pattern that we have analyzed in this festival, the City Council can provide the best services to the citizens. One of the problems in the big cities like Barcelona is transportation. So we follow the tracking of the buses, but also we follow the tracking of other transportation like bicycle. Processing the data, we know that we can distribute bicycles in a different way in order to connect with other transportations. That means people are using bikes in a more sustainable thinking. In the future, we are planning to have thousands and thousands of sensors in the city. We have to design our internal services for that kind of information. Today, we assume that computing in the cloud is the best option because you have the space you need in the moment you need. If both citizens and civil servants use the same information, we can go together to better solutions. Barcelona really wants to develop open standards to manage the cities. It's a worldwide initiative, and Barcelona has been leading from the beginning. Muito bem, é isso. Obrigado. Valeu.